Fala galera, tudo bom? Professor André na área. Sejam muito bem-vindos ao Texto 21, o nosso curso de redação online. E o vídeo de hoje é o resultado do primeiro fórum que nós tivemos, nosso primeiro fórum ao vivo. E eu vou compartilhar aqui com vocês do canal as discussões e aquilo que nós estivemos aprendendo, né, revisando, reforçando nesse primeiro fórum. Quero enfatizar que as inscrições para o nosso curso online continuam abertas, certo? Você ainda pode se inscrever por apenas R$ 80 mensais. Você vai ter um curso de excelente qualidade para se preparar aí para a sua prova, para o Enem especialmente. Então, se você ainda não se inscreveu, se você ainda não conhece o curso, eu estou deixando aí na descrição para você a o link, né, para que você possa fazer então a sua pré-inscrição e receber as informações necessárias, caso você queira de fato efetivar o curso, certo? Então, se você não vai participar, né, dessa maneira com as aulas exclusivas, então pelo menos ativa aí o sininho, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo dos fóruns, né? Que os fóruns eu vou deixar aqui público e gratuito para todo mundo, tá ok? Então, nesse primeiro fórum, indo direto ao ponto, nós falamos sobre a questão da revisão, certo? O que é revisão e a importância disso num curso de redação. No caso da revisão, a gente trabalha com revisão pelo fato de que é uma maneira que você tem de refazer, vamos dizer assim, o seu texto, corrigir as suas falhas, né? Trabalhar nos seus erros de uma forma bem precisa e proveitosa, né? Antigamente, eu, por exemplo, experimentei isso quando eu estava na escola. Geralmente, o professor, a professora pegava a redação, levava para casa, corrigia, dava uma nota final e devolvia para a gente não pegava mais naquela prova, naquela nota, naquela redação novamente. Então, a gente acabava não trabalhando em cima dos nossos próprios erros. Então, a revisão, ela feita pelo próprio aluno, ou seja, o professor devolve o texto com todas as anotações, todos os comentários, e o aluno refaz aquela redação, né, trabalhando em cima daqueles mesmos erros, daqueles mesmos desvios, daqueles mesmos problemas, né, ou não necessariamente erros, mas coisas que ele pode melhorar, deixar o texto ainda melhor. Quando o aluno faz isso, então, ele está, de fato, treinando para que numa próxima produção ele se lembre daquilo que ele teve que corrigir e aí já faça direto aquilo que é o certo, aquilo que já é o esperado, certo? Então, de forma geral, o texto ele é uma produção que tem como característica essa possibilidade de ser revisto, né? Então, obviamente que não no momento da prova, quando você entrega a redação e o exame, aquilo que você entregou vai ficar, mas no que diz respeito à preparação para o exame, na preparação para a prova, a revisão é um conceito importante de ser trabalhado, certo? Então, nós começamos falando sobre isso e também o meu objetivo, né, com esse primeiro fórum foi já mostrar, apresentar algumas tipificações dos principais desvios que eu encontrei. Ok? Obviamente eu não vou citar o nome de ninguém aqui, coloquei alguns trechos apenas, para ilustrar os quatro tipos, né, de desvios que foram mais comuns na redação e que devem ser evitados por todos nós que estamos pleiteando aí a produção de um texto, de uma redação nota 1000. Ok? Eu vou me esconder aqui agora de vocês um pouquinho para não atrapalhar o slide, mas vocês vão continuar me ouvindo e acompanhando aqui aquilo que eu separei, aquilo que eu preparei. Então, a primeira coisa importante aqui que a gente precisa destacar é algo também muito comum quando a gente está começando, né, um curso de redação, está começando nesse mundo, vamos dizer assim, que é a produção textual. A discussão que a gente precisa fazer, levantar, é sobre a pessoalidade e a impessoalidade, né? A pessoalidade versus a impessoalidade no texto. Então, eu peguei algumas redações, lembrando que essas redações elas foram feitas em caráter de uma espécie de anamnese, vamos dizer assim. Eu pedi que os alunos escrevessem aquilo que eles entendiam que era uma redação dissertativa argumentativa, né, um texto dissertativo argumentativo, e
Por esses textos eu já pude ter uma ideia de com que público eu estava trabalhando, em que nível cada um estava e como é que eu posso, né, ajudar cada um de forma individualizada. Então, mais alguns trechos aqui referente a essa questão da pessoalidade e da impessoalidade, né? O tema da redação era a persistência do racismo. A escolha foi deles mesmos. Foi eu apresentei ali algumas opções, duas para ser mais preciso, e eles escolheram essa. Então, a primeira aqui, né, das quatro que eu separei: combatemos o racismo. Né? A outra: se fizermos uma comparação de antigamente com os dias de hoje, e reticências, vemos no dia a dia várias situações de racismo e preconceito e, finalmente, observamos, então, que a sociedade precisa ser mais tolerante. Qual é a questão aqui? Na aula que eles tiveram, que eu dei para aqueles que estão, né, com material exclusivo, né, sobre tipologias textuais, nós vimos que o texto dissertativo ele é um texto caracteristicamente impessoal. O que isso significa? Significa dizer que você não pode fazer uso da primeira pessoa ou da segunda pessoa num texto como esse, ok? Esse texto precisa ser um texto impessoal, ou seja, ele predomina nessa tipologia a terceira pessoa, porque você está esse tipo que a dissertação tem como objetivo falar sobre um tema. Então você não fala sobre si mesmo, você não conversa com o interlocutor, a pessoa que supostamente lerá o seu texto, mas você fala sobre um assunto. O assunto do texto é a terceira pessoa. Então, predomina nesse texto a terceira pessoa, e quando o assunto é a dissertação argumentativa, o texto dissertativo argumentativo para uma prova como o Enem, essa questão da impessoalidade é levada, né, ao patamar, vamos dizer assim, mais alto da questão. Ou seja, você não pode ter nenhum traço. O ideal é que você não tenha nenhum traço de pessoalidade, certo? Ainda que seja esse plural, vamos dizer assim, majestático, vamos colocar assim, né? Como algumas pessoas o chamam. Então, quando você diz combatemos, qual é a questão? Ou se fizermos, vemos, observamos, é a primeira pessoa do plural, ok? Você não está usando aí o pronome eu, ou o verbo flexionado na primeira pessoa do singular, eu. Porém, quando você diz nós, quem é que está incluso aí na jogada também? É o eu, não é verdade? Então, você deve fugir disso. E aí eu sugiro, né, como correção, como possível correção, para cada um desses trechos, por exemplo, ao invés de dizer combatemos o racismo, você poderia dizer o racismo deve ser combatido, ou combate-se o racismo. Olha a diferença. Então eu deixei o texto impessoal, né? Ao invés de dizer se fizermos uma comparação de antigamente com os dias de hoje, você pode ter, ao se fazer uma comparação entre o Brasil escravocrata e o tempo presente, olha como muda aí, como a coisa fica diferente, certo? Ao invés de dizer, vemos no dia a dia várias situações de racismo, no dia a dia, várias situações de racismo e preconceito podem ser vistas. Você coloca aí, faz uso da voz passiva. A voz passiva é um excelente recurso para deixar o texto em caráter impessoal, que é o que é exigido, né? Ou então, podem se ver no dia a dia várias situações de racismo. Então, ao invés de observamos que a sociedade precisa ser mais tolerante, observa-se, então, que a sociedade precisa ser mais tolerante. Olha a diferença. Okay? Então, quando você estiver escrevendo o seu texto dissertativo argumentativo, você está ali se preparando, focando aí para o seu exame, para a sua prova, para o Enem, especialmente. Até o momento, todos os alunos que se inscreveram no curso estão com o objetivo de fazer a prova do Enem, por isso eu vou mencionar bastante o Enem aqui nos fóruns. Então, você precisa atentar para essa questão de que o texto tem que ser impessoal, tá certo? Essa foi a primeira questão que eu consegui observar, né, como algo muito frequente, recorrente nos textos. Então, na hora de refazer esses textos, né, de revisá-los, você vai precisar prestar atenção nessa questão aí da impessoalidade. Outro problema muito comum, e não foi uma exceção aqui na nossa primeira produção,
anamnese, de conhecer, né, quem são e em que nível estão cada um dos alunos, foi a questão do período único, ok? E aí, eu separei aqui 2 exemplos, né, que ilustram essa situação. O que é o período único? Como é que a gente conceitua esse termo aí? Olha, a gente vai ter aulas específicas sobre estrutura de parágrafo, ok? Como é que deve ser a estrutura interna de um parágrafo. Mas já adiantando aqui a situação, você não pode criar ou escrever um parágrafo inteiro. Não é adequado, não é aconselhável que você escreva um parágrafo inteiro. E o parágrafo inteiro seja uma única frase, seja um único período, ok? Eu vou preparar um fórum, vou preparar um videozinho para conceituar com vocês com calma, para quem ainda tiver essa dúvida, qual é a diferença entre frase, oração e período, ok? Mas já adiantando, o período é aquela estrutura, aquele enunciado que conta com pelo menos um verbo e que tem um sentido completo, certo? E aí qual é a questão? Você não pode escrever um parágrafo inteiro, não deve escrever um parágrafo inteiro sendo um período, sendo uma única frase, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Observe. Se fizermos uma comparação de antigamente com os dias de hoje, os negros ainda são tratados como uma raça inferior. Vemos no dia a dia várias situações de racismo e preconceito em que muitas pessoas não fazem nada a respeito do que acontece diante de seus olhos. Então, isso aí foi um parágrafo inteiro no texto. E se você prestar atenção, ele começa com se, com a conjunção lá no início, e você só vai ter um sinal de pontuação de final de período em olhos. Ou seja, o parágrafo inteiro é um único período. E isso é algo que não deve ser feito numa redação, né? Numa redação que se propõe a ser uma redação excelente. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Olha outro exemplo aí. O racismo é a denominação da discriminação e do preconceito contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia e cor. E aí, eu tenho o Aleph me perguntando, né, o que é esse SIC que está aí entre colchetes e entre parênteses. Eu devia ter colocado os dois entre colchetes. Gente, só explicando aí rapidinho, então, tirando a dúvida do colega e, porventura, de quem estiver me assistindo posteriormente. O SIC é uma expressão, é uma palavra em latim, na verdade, significa literalmente assim mesmo, tá? O que significa SIC em latim? Significa, entre aspas, assim mesmo. E ela é usada, ok? Para quando você faz uma citação e você quer, você percebe nessa citação que há um problema, que há algum tipo de erro, algum tipo de desvio na questão estrutural dela, mas você não quer prescindir do conteúdo, certo? O conteúdo é algo muito importante que você quer usar no seu trabalho, você quer usar na sua apresentação, mas lá tem um problema gramatical, de ortografia, lexical, enfim, algum tipo de desvio gramatical. E aí, o que você faz? Você pode mexer no texto que não é seu, no texto que você está citando, para corrigir o problema, para corrigir o erro? E a resposta é não, você não deve fazer isso. Então, qual é o recurso para que as pessoas não pensem que foi você que escreveu errado ou digitou errado aquela citação? Então, logo após aquilo que você considera um problema, você coloca entre colchetes ou entre parênteses, é mais comum colchete, SIC, certo? Para mostrar para quem está lendo o que você escreveu e citou, que o problema ali não é seu, não foi um problema que você criou, que você escreveu errado, mas foi o autor original que você está mencionando, que você está citando. Tá? Então, foi por isso que eu botei aqui SIC. E eu já tinha falado no caso do primeiro, porque que é inadequado, porque quando você diz se fizermos, você está sendo pessoal, em certo sentido, e o texto deve ser impessoal, tá? Por isso eu SIC aí. E no segundo caso, porque a pessoa escreveu discriminação, ok? Quando, na verdade, a situação aqui exige discriminação, certo? Com I, discriminação. Discriminação é a ação referente ao verbo discriminar,
que, no caso, significa que retirar a culpa de um crime, ou seja, retirar-se da acusação de um crime. Então, ele discriminar alguém é não imputar a alguém um crime, certo? Tem a ver com crime. Para o sentido de agir com preconceito, né, com diferença em relação ao outro, a palavra é discriminar, com i, e, portanto, o substantivo correspondente também, discriminação. Então, o SIC significa isso, você usa o SIC dessa maneira, certo? Um alô especial aí para os meus alunos do 9º ano, que porventura estiverem assistindo ao vídeo, porque nós falamos sobre isso recentemente, e com certeza eles devem ter lembrado disso no momento em que perceberam o slide, né? Então, veja, como corrigir esse problema aqui, né? Olha a diferença, gente, tá? Aqui, se fizermos uma comparação de antigamente com os dias de hoje, os negros ainda são tratados como uma raça inferior. Esse aqui é fácil de corrigir, porque você percebe que o inferior, onde o aluno pôs a vírgula, ele deveria ter colocado um ponto em seguida, certo? E aí, deixa eu te dar uma dica aqui. Como é que você sabe quando tem que colocar uma vírgula ou um ponto no texto? Tá? Faça a leitura do que você está escrevendo, certo? Em voz baixa, se você não conseguir ler mentalmente, faça em voz baixa. E o ponto, ele tem que representar o fechamento de uma ideia, o fechamento de um sentido, e no que diz respeito à fala, você tem aquele tom de voz que vai fechando, certo? Então, observe. Se fizermos uma comparação de antigamente com os dias de hoje, os negros ainda são tratados como uma raça inferior. Olha como vai fechando o tom. Ainda são tratados como uma raça inferior. Ponto. Aí cabe um ponto, certo? Então, esse aí é mais fácil de resolver. O segundo, que é o racismo é a denominação da discriminação, no caso, discriminação e do preconceito contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia e cor. Nesse segundo aqui, você já não tem essa facilidade para resolver o problema. Você, na verdade, falta para esse parágrafo desenvolvimento, né? Uma extensão maior no que diz respeito aos comentários pertinentes. Então, mas corrigindo aí os dois, como sugestão, poderíamos ter, né? Ao se fazer uma comparação entre o Brasil escravocrata e o momento presente, é possível perceber que os negros ainda são tratados como uma raça inferior. Ponto. Percebe como a coisa fica mais clara? Flagram-se no dia a dia várias situações de racismo e preconceito, e muitas pessoas não fazem nada a respeito do que acontece diante de seus olhos. Então, deu uma melhorada considerável aí, certo? Para o segundo, como eu disse, você precisa de desenvolvimento para ele. Não é o mesmo, você não vai poder usar a mesma metodologia de correção nos dois casos aqui, porque o problema do segundo era a falta de desenvolvimento, né? Denomina-se racismo a discriminação ou preconceito contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia e cor. Ao ponto. Tal prática, apesar de diversas campanhas institucionais, ainda persiste tenazmente nas relações diárias em todo o país. E aí o candidato continuaria. Percebe como muda? Né? Então, não escrevam no parágrafo inteiro, não permita que o parágrafo inteiro seja uma única frase. Certo? Outra questão importante e muito comum também é a questão das repetições. E o texto falado, por exemplo, ele conta com repetições, né? É comum isso no texto falado. E isso não soa tão ruim ou tão estranho, vamos dizer assim. Porém, no texto escrito, isso deve ser evitado, certo? E quando você faz essas repetições na sua redação, você está mostrando um problema de coesão aí. Ou seja, você não está usando os recursos coesivos que trabalham com omissões, com elipses, com substituições, né, por termos equivalentes. Então, há uma competência no Enem que vai tratar especificamente disso. Então, cuidado, né? Então, olha o exemplo aqui que eu peguei. Que foi alvo de ofensas em uma rede social, gerando muita polêmica. Isso revela que as redes sociais são um dos meios utilizados
Tá? Então, essa repetição precisa ser evitada. Então, procure algum termo que naquele contexto possa ser considerado alguma espécie de sinônimo ou equivalente ao que você já utilizou antes. Então, por exemplo, internet e rede social não são termos intercambiáveis. Não posso dizer que rede social é um sinônimo de internet. Mas dentro desse contexto aqui, faz sentido você mencionar de novo rede social utilizando a internet. Você está trabalhando aí com hiperonímia e hiponímia, em certo sentido, pelo fato de que dentro do universo da internet você tem várias coisas e uma delas é a rede social. Então, nesse contexto exclusivo, caberia aqui a troca, né? Então, que foi alvo de ofensas em uma rede social, gerando muita polêmica. Isso revela que a internet também é um ambiente utilizado, até porque quando a gente pensa nessa questão do preconceito, do cyberbullying, vamos dizer assim, não se dá exclusivamente por redes sociais, certo? Então, você precisa tomar cuidado com essa questão da repetição também e na hora de revisar um texto, isso deve ser corrigido. Outro exemplo, né? Dessa vez com termos que têm o mesmo radical, né? Não, são classes de palavras diferentes, mas ainda soa muito repetitivo. Cabe ao governo ter medidas cabíveis, como leis e projetos contra esse agravo. De novo, SIC, porque não é agrave, é agravo, né? A palavra. Então, cabe ao governo ter medidas cabíveis. É quase um trava-língua isso aí, certo? Então, uma sugestão de correção, cabe ao governo apresentar medidas efetivas, e exequíveis, como leis e projetos contra esse agravo. E aí o aluno continuaria. Então, percebe? É uma questão de amplitude, vamos dizer assim, ou ampliação vocabular, certo? E aí a importância da leitura, como eu sempre enfatizo para vocês. Tá? Por último, eu separei aqui como uma tipificação bem comum de desvio a questão da precisão e adequação vocabular. Então, observa aí. Isso revela que as redes sociais são um dos meios utilizados para realizar o racismo e insultar várias pessoas. Eu vou dar um tempo aí, se você quiser pausar o vídeo, para você analisar se você consegue perceber aí qual é o termo, né, que está soando estranho, que não foi muito adequado no que diz respeito à sua precisão, ao seu uso mesmo. Bom, se você conseguiu perceber que está estranha a expressão realizar o racismo, você acertou. Ok? Você precisa tomar cuidado também com a maneira como você vai utilizar certas palavras. Então, não encaixa, não combina mesmo você juntar realizar com racismo. A gente não realiza o racismo. Que palavra você poderia colocar aí que poderia substituir melhor ou se adequar melhor, né, com mais precisão à questão do racismo, né? A gente não realiza o racismo. A gente não, né? A gente sempre espera que nós não estejamos incluídos nisso, embora isso seja algo difícil. Mas quando a gente se refere ao racismo, é muito mais comum, por exemplo, você falar da prática do racismo ou praticar o racismo, né? Então, como sugestão aí, duas possibilidades. Isso revela que as redes sociais são um dos meios utilizados para praticar tal agravo e insultar as pessoas. Olha a diferença. Para também evitar toda hora a palavra racismo, né? Já que o tema é esse. Ou então, isso revela que as redes sociais são um dos meios utilizados para cometer esse crime e insultar as pessoas. Então, cometer, praticar, são palavras cabíveis aí. Agora, realizar já nem tanto. Então, você precisa também tomar cuidado com essas questões aí, certo? Antes de eu encerrar, eu quero só voltar aqui para a questão do período, porque o Valério lançou a pergunta em relação, quanto a quantas orações, ele perguntou, são adequadas, né? O ideal para cada parágrafo. Eu vou partir do pressuposto de que ele está mencionando período, ele não está falando de oração. Porque se for a mesma oração, você não tem um número fechado para quantas orações você tem que ter num parágrafo. Porque o que é oração? Já adiantando também mais esse conceito.
A oração é um enunciado que gira em torno de um verbo. E aí, para cada verbo, uma oração. Quantos verbos tem que ter um parágrafo? Isso é algo totalmente relativo, vamos dizer assim. Agora, se estamos falando de período, certo? De frases verbais, aí sim a gente tem uma estrutura que é, digamos assim, passível de análise, ok? Então, o ideal é que um parágrafo, perdão, tenha pelo menos 2 períodos, certo? A gente vai ter uma aula específica sobre isso. A galera que está aí recebendo conteúdo exclusivo, né, que está participando do curso, quem sabe eu dou uma pincelada também nisso no fórum e deixo aqui disponível para todo o público, ok? Mas a gente vai ter uma aula sobre estrutura de parágrafo, certo? E uma primeira coisa que um parágrafo deve apresentar é o que a gente chama de tópico frasal ou introdução. Então, geralmente isso é marcado com um ponto em seguida, ou seja, um final de um período, de um primeiro período. E em seguida vem o desenvolvimento, a argumentação do parágrafo e a conclusão, certo? É como se o parágrafo fosse um mini texto, né? Uma mini dissertação. Ele também tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Embora a conclusão não seja algo obrigatório. Então, partindo do pressuposto de que o tópico frasal e o desenvolvimento sejam frases separadas, um parágrafo tem que ter no mínimo 2 frases, né? 2 períodos, tá? Um número máximo existe? Bom, não exatamente, é algo também relativo. O que você precisa lembrar é que você não pode inchar, né? Deixar um parágrafo inchado de informações e de períodos. Você precisa, para cada parágrafo, perdão, para cada argumento, separar um parágrafo, ok? Então, esse foi o nosso primeiro fórum, foram as 4 questões que eu vi como sendo mais recorrentes nas primeiras redações dos alunos e, com certeza, algo que acontece também com você, né, que ainda não está inscrito, que está ali só acompanhando, está só, por enquanto, acompanhando o canal, mas eu tenho a esperança de que você vai se interessar e vai se inscrever. Eu acho que você também percebe que isso é algo muito recorrente, né? Então, deixa aí um comentário, né? Se for possível, deixa um comentário daquilo que você já sabia e achou interessante reforçar, relembrar. Ou então aquilo que você não sabia, achou interessante, ok? De repente, aquilo que você gostaria de compartilhar com alguém, né, que está precisando dessa aula, está precisando dessas informações. Então, copia aí o link e compartilha nas suas redes sociais. E não deixa de se inscrever e de marcar aí o sininho para receber a notificação de cada vídeo que a gente for postando aqui, tá certo? Espero que tenha sido algo proveitoso para todo mundo, né? Espero que você tenha gostado. E esse foi o nosso primeiro fórum, ok? Fica com Deus, um beijo do Magro, um abraço. Essa é a nossa primeira aula, vamos dizer assim, ao vivo, certo? Espero que você tenha gostado. Tchau.